Fala, aretês, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando o 23º episódio do Código de Processo Civil, lei número 13.105. Galera, hoje, no 23º episódio, nós vamos do artigo 539 até o artigo 573. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá, galera. Título 3 dos procedimentos especiais. Capítulo 1 da ação de consignação em pagamento. Artigo 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com envio de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação da recusa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á ao devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Parágrafo 4º. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Artigo 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá, inciso 1, o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, parágrafo 3º. Inciso 2. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Artigo 544. Na contestação, o réu poderá alegar que, inciso 1, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Inciso 2, foi justa a recusa. Inciso 3, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Inciso 4, o depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Artigo 545. Alegada insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo contra a parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessário. Artigo 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custos e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação.
Artigo 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Artigo 548. No caso do artigo 547, inciso 1, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Inciso 2, comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Inciso 3, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores. Observado o procedimento comum. Artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber ao resgate do aforamento. Capítulo 2. Da ação de exigir contas. Artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo seu processo na forma do capítulo 10 do título 1 deste livro. Parágrafo 3º. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Parágrafo 4º. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Parágrafo 1º. Havendo impugnação específica fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificados dos lançamentos individualmente impugnados. Parágrafo 2º. As contas do autor, para fins do artigo 550, parágrafo 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificados, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os instrumentos e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Artigo 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Artigo 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Capítulo 3. Das ações possessórias. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Para fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádios locais,
da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Artigo 555. É lícito ao autor acumular ao pedido possessório o de: inciso 1, condenação em perdas e danos; inciso 2, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para: inciso 1, evitar nova turbação ou esbulho; inciso 2, cumprir-se a tutela provisória ou final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, procuração de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção, a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Seção 2 da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor provar: inciso 1, a sua posse; inciso 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu; inciso 3, a data da turbação ou do esbulho; inciso 4, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 564. Concedido ou não mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Artigo 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Parágrafo 1º. Concedida liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos parágrafos 2º a 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou de Distrito Federal e de município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimadas para audiência,
a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Seção 3 do interdito proibitório. Artigo 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo. Capítulo 4. Da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 569. Cabe, inciso 1, ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Inciso 2. Ao condomínio a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Artigo 570. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Artigo 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se, no que couber, os dispositivos deste capítulo. Artigo 572. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que lhes julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constituídas do perímetro ou de reclamar a indenização correspondente ao seu valor. Parágrafo 1º. No caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalque sofrido. Artigo 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Galera, é isso aí. Esse foi o 23º episódio do Código de Processo Civil, lei número 13.105. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos, que isso é muito importante para a gente, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e compartilhar cada vez mais. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!